Quando a gente fala transtornos afetivos e transtornos do humor, você pode adotar como sinônimo, não há problema nenhum. Hoje prevalece mais a gente falar de transtornos do humor. Porque quando a gente fala de transtorno afetivo para uma pessoa que não tem a mínima noção de psicopatologia, de psiquiatria ou de psicologia, quando fala problema afetivo, o que as pessoas pensam? Em geral, problema de relacionamento, coisa do tipo, né? Sabe o que que eu aprendi com você? E olha que coisa, porque, gente, eu estudo isso, né? Então, tinha que saber. Eu aprendi com você. Mas é o quê? No seu repositório maravilhoso. Gente, tem que entrar no canal desse homem. Tem de conteúdo no seu canal. Como que você faz aquilo tudo? Que tempo que você arruma? Ah, eu fico feliz. E eu vou te falar que eu aprendi com você que distimia, ó. A gente não tá mais falando de distimia, não. Só Não. que, pô, é um negócio muito estabelecido. Vamos, depois quero que você fale um pouco de. Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele é médico psiquiatra, figurinha fácil nos corredores do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC, meu colega. Também é coordenador científico da Abrata. Vamos saber tudo sobre transtornos de humor com o maravilhoso, competente e muito sabido, doutor Fernando Fernandes. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem, Marisa? Que bom ter você por aqui. Obrigado pela apresentação generosa. Você que tem uma agenda lotada e pouquíssimo tempo está aqui para ajudar a levar as pessoas informação sobre os transtornos de humor. Ah, vamos lá. Vai Então ser um isso é prazer. muito Obrigado pelo convite. É um importante. prazer estar aqui. Vamos conversar. Eu acho que tem uma dúvida importante que é a gente tentar diferenciar ou tentar localizar o que são transtornos de humor e transtornos afetivos. Porque a Abrata, eu não explicitei, né, anteriormente, é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Então, como que é isso, assim? Me conta. É uma boa pergunta, né? Porque eu sou presidente científico da Brata e no título da Brata fala que é de pacientes e familiares de pessoas que têm transtornos afetivos. No entanto, eu faço parte do grupo de transtornos do humor lá no Instituto de Psiquiatria da USP, né? Exato. Tá. Quando a gente fala transtornos afetivos e transtornos do humor, você pode adotar como sinônimo, não há problema nenhum. Hoje prevalece mais a gente falar de transtornos do humor. Porque quando a gente fala de transtorno afetivo para uma pessoa que não tem a mínima noção de psicopatologia, de psiquiatria ou de psicologia, quando fala problema afetivo, o que as pessoas pensam? Em geral, problema de relacionamento, coisa do tipo, né? Então, esse é um nome que, coloquialmente, as pessoas associam com algo que nada tem a ver com transtorno de humor de fato, né? O que é um transtorno de humor? É muito, apesar de ser algo simples para um profissional entender, todo mundo entende quando a gente fala transtorno do humor, quando a gente está conversando entre profissionais. Mas quando a gente vai explicar isso para um leigo, é um tanto quanto complicado explicar em termos técnicos, né? Então vamos lá. Transtorno do humor é algo que tem uma alteração que tem como primazia o nosso mundo afetivo. Aí vem outra pergunta. Então, o que é mundo afetivo? Eu costumo explicar assim: mundo afetivo é tudo aquilo que a gente sente. Emoção, sentimento e humor. Tudo isso faz parte do nosso mundo afetivo. Só que se perguntar para a maioria das pessoas qual que é a diferença entre emoção e sentimento, quase ninguém vai saber. E Aliás, muito menos entre humor. os estudiosos e cientistas também tem uma certa, né? Não, é porque não existe nenhum Vaticano que determina esses conceitos de uma maneira taxativa e todo mundo segue. Mas, pela tradição e pelo. Existe uma certa, vamos dizer assim, um consenso informal, pelo menos para a gente diferenciar bem esses três conceitos, né? Emoção. Emoção é aquela coisa que a gente sente de uma forma mais espontânea, imediata, mais reativa às nossas vivências diárias e geralmente tem autor que até define assim, tem uma repercussão muito intensa na nossa parte orgânica. Ok. Eu Aham. acho que o cúmulo da emoção talvez seria o susto. Susto, ele é intenso, reativo, momentâneo, tem uma repercussão fisiológica, tanto que você vê, nossa, você está branco, você tomou um susto, não tem isso? Muito. Então, esse é o cúmulo, acho que assim, é um exemplo muito legal do que é uma emoção. É uma coisa que a gente sente de maneira rápida, espontânea, tem uma repercussão fisiológica na gente, mas também passa logo. E não tem uma elaboração Não, cognitiva, não é nada, é, né, aquela coisa do corpo. exatamente. Uhum. Sentimento já é diferente. Eu acho que o maior exemplo de sentimento que a gente pode dar, isso se perguntasse para qualquer, se fosse fazendo uma enquete, a maioria das pessoas dê um exemplo do que é um sentimento importante. Qual que você falaria? Amor. Amor. Amor é um exemplo muito legal. É. Então,
amor, apesar de existir a expressão amor à primeira vista, não, na verdade aquilo lá é um apaixonamento, é um deslumbre, é um alumbramento que a pessoa tem. Aquilo lá não é amor. Amor de verdade é uma coisa que é construída com o tempo, né? Tem muito mais a ver com a nossa elaboração, que nem se falou, né? Emoção você não elabora nada, você toma aquele susto, você tem uma emoção forte, aí depois até você para elaborar. O sentimento não, o sentimento já é uma coisa mais elaborada, tem a ver com a nossa história, tem a ver com uma construção. Então, a nossa percepção e a nossa bagagem, elas trazem mais sofisticação a esse processo. Sem sombra de dúvida. Entendi. E além de trazer mais sofisticação, o sentimento também não é uma coisa, do mesmo jeito que ele não surge do nada, ele não vai embora do nada. E é por isso que às vezes, mesmo uma decepção forte, que faz a gente, por exemplo, decidir pelo fim de um relacionamento, ele não apaga o amor da noite pro dia. Do mesmo jeito que o amor foi construído, vai existir uma desconstrução também. Então talvez esse seja um exemplo de sentimento. E humor, o que é? Humor é como se... O humor é mais difícil de explicar. É como se fosse o pano de fundo, difuso no nosso psiquismo inteiro, sobre o qual as emoções e os sentimentos, e não apenas isso, inclusive as nossas funções vegetativas e a nossa cognição vai ser desempenhada. Então, por exemplo, mesmo uma pessoa que não sabe nada do que é depressão, se perguntar para o outro como é que você está hoje, o outro fala assim, hoje eu estou meio deprê. Ele fala não no sentido que está em depressão patológica. Fala assim, eu estou meio deprê hoje. Aí você já faz uma imagem na cabeça. Bom, se ele está meio deprê, ele está meio desanimado. Talvez ele não esteja muito propenso a sorrir, a se alegrar. Talvez ele esteja um pouco pessimista. Talvez ele queira ficar um pouco mais na dele. Sem energia. Sem energia, não é? Olha o tanto de inferência que a gente faz a respeito do comportamento da pessoa, porque ele falou que o humor dele está mais deprê. Então, por quê? Porque justamente o humor é uma coisa difusa em todo o nosso funcionamento. Então você percebe que as pessoas, de maneira intuitiva, elas têm essa noção, mas elas não têm formalizado que nem a gente ensinou para elas agora. Então, depois dessa conversa toda, o que vem a ser um transtorno afetivo ou um transtorno do humor? É um transtorno que tem como núcleo dele justamente alteração nessa disposição que a gente tem difusa do nosso psiquismo. Então, se uma pessoa está em depressão, os sentimentos que ela vai expressar tendem a ser mais negativos, as emoções que ela vai expressar tendem a ser mais negativas, mas não é só isso. A cognição dela tende a ter um viés mais negativo, tanto a cognição fria quanto a cognição quente, ou seja, tende a ter um pensamento mais pessimista em acordo com sentimentos mais pessimistas, e a própria concentração, a atenção sustentada, a memória recente vai estar prejudicada por causa disso, e até o fisiológico dela vai ter alterações do sono, do apetite, da disposição física, tende a sentir mais dores pelo corpo e menos energia. E mesmo posturalmente, né? Você vê aquela pessoa mais ou fechadinha ou tensa. Eu falo muito isso. Se a gente fosse ficar aqui falando das alterações que podem acompanhar um transtorno do humor, como a depressão, que é o mais conhecido, por exemplo, a gente pode ficar aqui horas e horas. Inclusive, teve uma fisioterapeuta do nosso grupo lá na USP, né, do Gruda, que ela fez o mestrado dela foi a respeito da postura na depressão. Olha só. E ela conseguiu quantificar isso objetivamente. E muito interessante. Eu não vou saber o nome disso. Aliás, a minha esposa é ortopedista. O nome disso aqui, ó. Cifose. Então, esse retraimento aqui, encolhimento dos ombros, essa cifose, ela é tão mais acentuada quanto mais episódios depressivos a pessoa tem ao longo da vida. Muito interessante isso. Então, olha, vai desde os nossos sentimentos e emoções até a nossa postura corporal passa por um quadro de humor. E humor não é só para baixo também. Se uma pessoa aconteceu algo muito importante na vida de uma pessoa, muito positiva, e ela fala, nossa, hoje eu tô com humor muito bom. Você já pensa tudo o contrário disso. Entusiasmada, né? Tá shining, assim. Pois é, com mais energia, tá mais falante, feliz. Por isso que os transtornos de humor, eles são tão importantes, porque eles são difusos em todo o nosso psiquismo. Uma pessoa que está com uma alteração grave do humor, em maior ou menor grau, todas as esferas de funcionamento dela vão estar alteradas. Por isso que é tão importante. Né? E aí a gente consegue separar em 2 grandes grupos, não é isso? Dos transtornos do humor? Que são os depressivos e a bipolaridade, que são os mais oscilantes, ou não. Como é que é essa divisão que a gente faz? Ou quais são os transtornos de humor, então? Não, dá para fazer essa divisão, sim. Isso de forma conceitual e até de forma categorial também. Né? O DSM-4, por exemplo, que foi
a edição O passada, né? cinza. O cinza, agora é o azul. O cinza, ele tinha o capítulo dos transtornos do humor, transtornos depressivos e transtornos bipolares. Agora separou, tem um capítulo para os transtornos depressivos e bipolares, mas esses dois fazem parte dos transtornos do humor de maneira geral. Dentro do capítulo dos transtornos depressivos, tem um monte, que depressão não é uma coisa só. Costumo dizer que depressão, na verdade, é a porta de entrada para uma série de transtornos, né? Olha só, interessante Uma isso. porta de entrada nos dois sentidos. Uma porta de entrada no sentido assim, sim, que a depressão torna a pessoa mais vulnerável a uma série de transtornos, tanto psiquiátricos quanto transtornos clínicos, orgânicos, né? Quanto o seguinte, na verdade, depressão não é uma doença, depressão é um capítulo de doenças psiquiátricas. Sabe o que eu aprendi com você? Mas quando? E olha que coisa, porque, gente, eu estudo isso, né? Então, tinha que saber. Eu aprendi com você. Mas é o quê? No seu repositório maravilhoso. Gente, tem que entrar no canal desse homem. Que tem de conteúdo no seu canal. Como que você faz aquilo tudo? Que tempo que você arruma? Ah, eu fico feliz. Gente, mas eu vou te falar o que que é. Olha, eu sou uma psicóloga com mais de 20 anos de experiência, especializada em cognitivo comportamental, que é padrão ouro para a maior parte, né, dos dos transtornos. transtornos. E eu vou te falar que eu aprendi com você que distimia, ó, a gente não tá mais falando de distimia, não. Não. Só que, pô, é um negócio muito estabelecido. Depois quero que você fale um pouco disso. Não, eu falo já. Vamos falar do capítulo dos transtornos depressivos, mas antes deixa eu agradecer por prestigiar o meu trabalho, né, por estar lá. Sabe, Marisa, uma coisa que eu fico muito contente no meu canal, a minha esposa está aqui, ela me ajuda, ela sabe disso, fico muito contente. Desde profissionais competentíssimos, como você, aproveitam o conteúdo do meu canal. Até pessoas que a gente vê até pela ortografia, que são até pouco letradas, pessoas simples, simplórias, sem estudo, falam: doutor, eu faço com 2 S, eu faço o que você fala e me ajuda, é muito bom te ouvir. Eu falo que é muito legal, tá alcançando tanto aquela pessoa mais simples que precisa de uma orientação, até um profissional. Mas é porque você tem didática e você fala simples, né, Milena? Ele fala de um jeito, você fala muito bem. A gente gosta de ouvir você falar. Fico lisonjeado, obrigado por prestigiar e eu fico muito contente. Então, quando eu vejo desde uma pessoa simples que escreve com o português errado, fala: doutor, você me ajuda bastante, eu fico muito contente. Quando eu ouço um profissional, eu falo: cara, eu tô cumprindo meu objetivo. Que eu tô falando de uma maneira que todo mundo entende, mas conceitualmente correto, que um profissional admira. Então, eu fico muito lisonjeado. Vamos falar do capítulo dos transtornos depressivos primeiro, né? O mais patente, o que é o ícone dos transtornos depressivos, é o transtorno depressivo maior, né, que é descrito desde a Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, que lá era chamado de melancolia. É descrito de maneira muito semelhante, é um transtorno que tem uma estabilidade quanto à descrição psicopatológica há milênios, literalmente. Então, muito estável em todas as culturas, em todos os tempos, né? Quer dizer que ele é entendido da mesma maneira por culturas diferentes, todo mundo entende um pouco aquele padrão down, né, do negócio. Desde que existe medicina ocidental. No Corpus Hipocrático já estava descrita lá a melancolia de uma forma muito semelhante ao que é hoje, né? Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz uma matéria de pós-história da psiquiatria, aí no final eu escolhi como tarefa lá o professor Francisco Assunção, maravilhoso, né, que é meu amigo, fiz com ele essa matéria. Eu fiz de monografia no final da matéria, eu fiz a história dos transtornos do humor na Antiguidade Clássica. E é impressionante como desde a Grécia já era descrita da mesma forma a melancolia. Então quando se fala, essa pessoa tem depressão, em 99% dos casos, quando se fala isso, está falando do transtorno depressivo maior. Mas existem outros também. Por exemplo, a distimia, até recentemente, era um termo oficialmente adotado. Hoje, esse termo está em transição para transtorno depressivo persistente. Só que o termo, que nem se falou, é tão consagrado que nos manuais atuais é escrito assim: transtorno depressivo persistente, entre parênteses, distimia na frente. Tá. O que mudou? Mudou que perceberam o seguinte, Marisa. As depressões crônicas e leves, que era como se descrevia a distimia. É meio grumpy, assim, a pessoa sempre tá um degrau abaixo, né? De vida inteira, assim. E longo prazo. É. Então chamavam isso de distimia. E antes da distimia tinha até personalidade depressiva, mas aí já fica para um próximo capítulo a gente comentar. Vamos focar na distimia. Então tinha sintomas depressivos leves e prolongados. Só que aí começaram a ver várias coisas. Primeiro,
Pessoa que tinha essa chamada distimia, sintomas depressivos leves e prolongados, ao longo da vida acabavam tendo os mesmos prejuízos de alguém que tinha depressão episódica. Menor escolaridade, menor renda e eram mais solteiros. Menor escolaridade, não conseguia estudar. Acabava, por consequência, não conseguia desempenhar bem no trabalho, acabava tendo menor renda. Aí mais solteiro, tem gente que acha que é vantagem. Não, é menor desempenho nos relacionamentos, né, também. Então perceberam, cara, os prejuízos que se acumulam na vida de quem tem sintomas depressivos leves e prolongados são muito grandes, né? Tanto que quando me perguntam, me falam isso, né? Distimia é um transtorno leve? Eu falo, depende do que você chama leve. Quanto aos sintomas, eles podem ser menos expressivos mesmo. Mas quanto aos prejuízos, não dá para dizer que é leve, porque são sintomas que vão se acumulando ao longo da vida. Entende? Então depende do que você quer dizer. Uma doença leve ou com uma doença mais grave. Enfim, esse é um ponto. Segundo ponto. As alterações fisiopatológicas da distimia, elas são muito parecidas com a da depressão episódica também. Então, se pegar uma pessoa que tem episódios depressivos ao longo da vida e uma pessoa que tem a distimia, sintomas depressivos leves e prolongados, as alterações fisiopatológicas, elas são muito parecidas, né? Um outro ponto, mesmo quando a gente aplica a escala de gravidade, esse é um ponto interessantíssimo que eu falo para os residentes. Se a gente aplica uma escala padronizada de gravidade de depressão numa pessoa que tem essa distimia, que são sintomas depressivos leves e prolongados, e uma pessoa que tem depressão episódica, quando a gente põe na ponta do lápis, a gravidade... talvez tem gente que está vendo a gente que não está habituado com isso. Você está no IPQ, você trabalha com pesquisa, você sabe. Quando a gente vai medir a gravidade de qualquer doença que seja, num estudo, a gente aplica uma escala padronizada, a gente não fica na subjetividade, né? E quando você aplica uma escala padronizada, você vai ver a nota final, acaba não sendo tão diferente de uma pessoa que tem depressão episódica e de uma pessoa que tem distimia. Porque muda o tipo de sintoma. E o que eu vou falar aqui, até quem está vendo a gente pode entender. Uma pessoa que tem uma depressão episódica, mas com sintomatologia mais grave, ela vai sofrer mais, vai ter mais aflição, vai ter mais tristeza, mais angústia, assim por diante. Porém, uma pessoa que tem sintomas depressivos leves e prolongados vai ter o quê? Menos energia, mais sintomas físicos, mais cansaço, mais dor. Então parece que assim, o tipo de sintoma muda um pouco. Mas quando você vai pôr na ponta do lápis, somando todos os sintomas, acaba não sendo tão diferente assim. Então, no fim do dia, o prejuízo acontece. Exatamente. Você resumiu. No fim do dia, são doenças que têm prejuízo de maneira semelhante. Quando a gente vai pôr na ponta do lápis a gravidade dos sintomas, somando todos os sintomas, acaba sendo semelhante. Quando a gente fala de processos neuroquímicos, né, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E dizem que é bobagem falar de deficiência serotoninérgica, de recaptação, ou vale isso? Não, mais ou menos. Isso aí é uma coisa que vale a pena a gente explorar isso. Vale a pena a gente explorar. Só para finalizar a questão da distimia. As alterações fisiopatológicas são as mesmas e o tratamento é o mesmo. E digo mais até, quadros crônicos muitas vezes são mais difíceis de tratar do que quadros agudos que são mais graves. É curioso isso, né? Muito. É curioso. Não faz muito... Então, às vezes, pega uma pessoa que está com sintomas mais leves, porém prolongados. Pega uma outra paciente que está com sintomas mais graves, mais agudo, faz pouco tempo. Muitas vezes, aquele que tem sintomas mais crônicos e leves é mais difícil de tratar. Fazendo um paralelo com o meu core, que é TEPT, seria o TEPT complexo, né? E o TEPT, assim, que a gente chama de simples. Nunca é simples, mas é isso, Sim. né? O TEPT complexo, ele é de longo termo, são muitos traumas empilhados ao longo do tempo. Ainda que nesse momento você olha, ele esteja com uma expressão de sintomas menor, ainda assim é mais difícil de tratar. Exatamente, é o mesmo paralelo. Então, hoje em dia, como que é que se classifica então? Só tem dois tipos de depressão. O episódio depressivo, que é na depressão episódica, que pode ser episódio único ou recorrente, e quando é essa depressão prolongada, a gente chama simplesmente assim de transtorno depressivo persistente. E aí ele pode acontecer de diferentes formas. Pode ser sintomas graves e prolongados, que é o pior mundo, pode ser sintomas leves e prolongados, e pode ter também assim, sintomas leves e prolongados com episódios ao longo do tempo. Então hoje em dia é assim que a gente vê. Então, hoje no capítulo dos transtornos depressivos tem a depressão maior, ou transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, que inclui a distimia. Hoje em dia é assim, não é que a distimia sumiu.
Entendi. Né? Tem gente que acha assim, porque não. Quer dizer que não existe mais distimia? Não, calma, existe, mas está incluído no transtorno depressivo persistente. Aí tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que é do capítulo dos transtornos depressivos também, e o transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é na infância. Ah, tá bom. Esse é na infância, né? Esse é quando a criança já tem um humor de base mais irritadiço, né? E de vez em quando Mais ele tem os. lábio. Só que É, aí você não pode diagnosticar cravar, né? Então você segura um pouco a onda, dá esse diagnóstico provisório, é isso? E espera acontecer? de fato a gente dá esse diagnóstico. Formalmente, não é que a gente considera um diagnóstico provisório, mas você acertou no que você quis dizer. É um diagnóstico que muitas vezes se transforma no início da vida adulta, ou depressão maior, na maior parte dos casos, ou em alguns casos, transtorno bipolar. Então você acertou, é um diagnóstico que se dá, mas Ai, é tão bom muitas acertar, vezes. Fernando, porque Oi? é tão bom a gente acertar um pouquinho. Quando a gente fala com uma pessoa como você, a gente fica Ah, tão que aí? Ah, intimidada aqui, para! gente. Ah, pelo amor de Vocês Deus. viram que eu normalmente faço piada? Hoje eu tô assim, fina. Eu tô fina. Eu vou começar a fazer piada, então, pra você ficar mais à Não, vontade. é brincadeira, eu sou muito brincalhona. É, Então, Mas e, esses são os principais transtornos do capítulo dos transtornos então, mas depressivos, né? Você para vê a que não é uma coisa só. pessoa, assim, no frigir dos ovos, para quem tá vendo a gente, eventualmente, se é A, se é B, eu digo não o disfórico menstrual, porque realmente esse, né, É bem específico, né? bem específico, mas dos dois, o tratamento é meio que o mesmo, um profissional habilitado vai saber fazer. Tem muita diferença na conduta? Não, não. Não, Não né? tem tanta diferença na conduta. O arsenal terapêutico é muito parecido. E até o transtorno disfórico, transtorno disfórico pré-menstrual, no tocante ao tratamento, também é bastante parecido, né? Entendi. Agora, você me falou uma coisa, né? Quem tá vendo a gente não é da área, né? Precisa saber essas diferenças? Não, não precisa saber nada. Para buscar ajuda é simples. Para buscar ajuda é assim. Mudou o comportamento da pessoa. Mudou a forma dessa pessoa desempenhar nas diferentes áreas, nos relacionamentos, no trabalho, no lazer. Então, houve uma mudança no jeito de ser da pessoa. Tá tendo prejuízo, tá tendo sofrimento, busca ajuda. Um bom profissional, aí cabe ao profissional fazer esses diferenciais e recomendar um tratamento, né? Porque mesmo na TCC, né, quando a gente trabalha a terapia cognitiva, quer dizer, é aquilo, depressão, a tríade do Beck. Você fez a formação em terapia cognitiva, Eu fiz, né? Então não. você sabe, a tríade depressiva é aquilo, é uma visão negativa de si, dos outros e do mundo e do futuro. Manto cinza. Nada vai dar certo, as pessoas querem me prejudicar, eu não sou bom com pessoas e eu não me sinto bem comigo. E eu sou péssimo e tal. Então, a gente vai conseguindo mudar isso com um bom aporte neuroquímico, né? Então, com os fármacos adequados, e a pessoa ir mudando um pouco esse olhar, entendendo o que é enviesado pelo processo depressivo, isso aí vai se transformando e a pessoa vai se recuperando. Sim, a grande maioria. A gente usando todo o arsenal terapêutico para depressão, em mais de 80% dos casos, a gente consegue fazer a pessoa voltar Olha, ao normal. caramba, é alta? Não, é bem alta. É bem alta. É assim, é alta. Dentro da medicina, isso é considerado alto. O que acontece é que muitas pessoas demoram demais para procurar ajuda, não procuram ajuda por uma série de motivos, né? Preconceito, desconhecimento, não reconhecem em si nos outros a depressão, uma série de coisas atrasam o início do tratamento. Então as pessoas às vezes atrasam muito, não buscam tratamento, ou infelizmente acontece, né? Numa primeira tentativa, uma primeira Hum, ensaio terapêutico, a pessoa não tem sucesso, aí a pessoa abandona o tratamento ou fica nisso por anos. Sabe, Marisa, é impressionante quando às vezes chega paciente para mim e fala: doutor, eu tenho uma depressão muito crônica, muito resistente, não tem jeito, tô vindo aqui, mas eu não acho que tem jeito para mim, não. Aí você vai ver, tá com um antidepressivo mais ou menos em dose baixa, às vezes é só subir a dose do antidepressivo, a pessoa já melhora, ou troca o antidepressivo, usa um mais moderno, mais potente, alguma outra estratégia, combinação de medicamentos, muita coisa a gente pode fazer. Eu repito, usando todas as estratégias possíveis, a gente pode comentar brevemente aqui quais sejam. 80% dos casos a gente consegue, que a gente chama de remissão, né? A pessoa fica livre de imagina. sintomas, vida normal, a não ser por ter que tomar remédio. E mesmo esses outros 20%, a gente consegue uma melhora muito boa. Que às vezes é a diferença da água vir daqui para cá, né? Uma Já é melhora uau. já é muito bom para a pessoa, né? O grau de sofrimento da pessoa e de disfuncionalidade já melhora bastante. Bom, eu já aproveito e já emendo aí com essas Eu quero estratégias, né? saber a história da serotonina. Não vai Vamos. esquecer de você me falar, porque eu não Então, quero ficar dando fora por aí falando, ai, tem baixa serotonina, não tá recaptando. Se
Você tem que me dizer o que que eu tenho que dizer, aí que é certo. Vamos contar então um pouco dessa história, depois eu falo dos E tratamentos, é né? serotonina ou serotonina? Porque agora tá um Serotonina. tal do povo falar serotonina, da onde que vem isso, gente? Cerato, não é coisa de Sei cosmético isso lá, aí? meu Estão bem, confundindo as coisas. eu sei que eu sempre aprendi que era serotonina. É serotonina. Bom, vamos contar um breve histórico aí dos psicofármacos, né? Os primeiros antidepressivos, eles foram descobertos nos anos 50. Eles não foram desenvolvidos, eles foram descobertos, né? Foi a iproniazina e a imipramina. Ah, os antipsicóticos, eles foram descobertos imediatamente antes, que foi a clorpromazina, o primeiro antipsicótico. E aí tinha uma molécula parecida com a clorpromazina, que é a imipramina. E aí estavam testando como antipsicótico. Foi muito curioso isso. Só que aí o que acontecia? Essa história é curiosa. Estavam testando com os pacientes psicóticos, a psicose não melhorava nada com a imipramina, mas começaram a perceber que tinha uma psicose que melhorava. Aí você vê o que eu vou falar. Era uma psicose que as pessoas começavam a passar mal de repente, achavam que iam morrer do coração, e a descrita... Aí tinha uma descrição que falava assim, eles só melhoravam depois de algum tempo, segurando a mão das enfermeiras, nada fazia, eles achavam que era uma psicose, que eles achavam que iam ficar loucos, achavam que iam morrer, e que sentiam falta de ar e que o coração... O que era isso? Ansiedade, óbvio. Então, Panicão lá. eu tava com pânico, né? É. E perceberam que esses pacientes melhoravam com imipramina. E aí começaram a estudar isso e viram que ela melhorava pacientes depressivos também, essa substância, né? Imipramina. Isso foi por um lado. Aí, por um outro lado, a iproniazida, ela foi usada para testar tratamento de tuberculose. E aí perceberam que, obviamente, pessoas com tuberculose, qualquer doença crônica e incapacitante, cursa muito com depressão. Acaba cursando muito com depressão. Então, muitos pacientes tuberculosos de longa data tinham depressão e melhoravam da depressão. E aí, qual que foi a corrida? Logo em seguida, falar, cara, qual é o mecanismo de ação dessas substâncias? Então, descobriu-se a ação antidepressiva muito antes de saber qual era o mecanismo pelo qual acontecia essa ação antidepressiva. E aí foram descobrir em seguida, né? Que no caso da imipramina, ela inibia a recaptação de serotonina e noradrenalina, e no caso da iproniazida, ela inibia a degradação enzimática das três principais monaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina. Aí que surgiu a chamada hipótese monominérgica da depressão. Então, fala assim, então, naquela época, não hoje, naquela época, descobrimos a causa da depressão. Então é isso, é falta de monaminas, aí serotonina, noradrenalina e dopamina na fenda sináptica, na comunicação entre os neurônios. Descobrimos a causa da depressão. E por que foi formulada essa hipótese? Porque os primeiros antidepressivos, e até hoje a imensa maioria dos antidepressivos, age assim, aumentando a disponibilidade de serotonina. Só que isso, já desde o final dos anos 70 e nos anos 80, principalmente, essa hipótese ficou, na verdade, como um dos mecanismos fisiopatológicos da depressão. Porque perceberam assim, havia depressões em que mesmo pessoas com a serotonina normal tinham depressão e algumas pessoas com a serotonina mais baixa não tinham depressão. Então não dava para fazer essa associação. Não dava para dizer que aquilo era a causa, pelo menos não a causa única. Depois disso surgiram outros antidepressivos com mecanismos de ação diferentes que também melhoram a depressão. Uma hipótese que foi derivada dessa hipótese, que é a seguinte: o antidepressivo ele pode ter um efeito, ao contrário do que se acha, o antidepressivo ele pode ter um efeito em 1 ou 2 semanas. Até minha dissertação de mestrado foi a respeito disso, porque antigamente falava assim, não, tem que esperar 4 semanas para o antidepressivo fazer efeito. Tinha isso. Você já ouviu falar disso? Eu sempre falo de 14 a 16 dias. Isso. Mas não sabia das 4 semanas. Aí depende, tem gente que fala assim, se for ver livro antigo, fala assim, não, para avaliar bem tem que ser 4 semanas. Se for ver as diretrizes mais recentes, falam que em 2 semanas já dá para avaliar alguma melhora. Porém, a melhora mais consistente ou a melhora máxima com o antidepressivo pode demorar até 8 a 12 semanas. Então, isso já foi motivo de muita discussão, né? Tanto isso independe do estilo de metabolização do paciente? Não, depende. Depende também. Depende da resposta individual, depende do tipo de antidepressivo. Então, isso varia muito. Por isso que é tão larga essa margem. Mas o que se pode dizer de certo quanto a isso é o seguinte.
Parece que existe algum efeito mais agudo na melhora da depressão que tem a ver com a disponibilidade dos neurotransmissores, mas parece que tem um efeito mais duradouro e mais robusto com a adaptação dos próprios neurônios à ação do remédio. Então não é mera falta de serotonina. Então põe serotonina lá, melhora a depressão. Não é isso. Parece que os neurônios se adaptam de acordo com a ação do remédio e essa plasticidade neuronal, essa adaptação neuronal que vai trazer uma melhora mais robusta da depressão. Cara, é muito complexo. É muito Isso porque a complexo. gente nem começou a falar de neuromodulador, então melhor não falar disso, porque senão nós vamos pirar o cabeção aqui. Pois é, tem. Aí eu vou falar dos tratamentos para depressão, eu cito isso. Então, Marisa, hoje em dia, então, essa hipótese assim, depressão é falta de serotonina, a pessoa que fala isso, ela está sendo muito parcial. Hoje em dia isso é considerado como parte da compreensão da depressão, ou no mínimo muito desatualizado, porque desde os anos 80 essa hipótese ficou, ela, vamos dizer assim, ela de causa da depressão, ela ficou reduzida ao quê? Uma das alterações fisiopatológicas da depressão. Então, o que que é uma coisa que a gente leigão, assim, pode falar sem medo de errar, como, Causa da depressão? além, claro, dos estressores ambientais e de tudo isso que a gente tem, que é o mundo infernal, né, o caos. Então, Marisa, Mas para ser bem aqui honesto, acontece o quê, para meu ser bem querido? honesto, sabe? Tem tanta desinformação a respeito de depressão e transtornos psiquiátricos de maneira geral. Quando alguém fala assim, ó, precisa tomar um remédio para repor a serotonina porque o cérebro não tá legal. Eu já acho bom. Você entende? Eu já acho bom, porque Entendi. pelo menos essa pessoa tem noção que existe uma alteração orgânica que o remédio age nessa alteração orgânica. Então eu já É. fico bem. Agora, se quiser entender mesmo, é muito difícil. Eu diria assim, a depressão é um transtorno multissistêmico. Não é um transtorno da alma, não é um transtorno nem do cérebro, é um transtorno multissistêmico, pega o corpo todo, as alterações fisiopatológicas da depressão. E multifatorial, multicausal. Então não dá para dizer uma causa única para a depressão. O metabolismo dos neurotransmissores talvez seja importante? Sim. Sim, certamente é importante, tem um papel central na depressão. Mas tem fatores psicológicos, tem fatores sociais, tem outros fatores orgânicos, hormonais, Sabe o que que eu etc. acho? Fala para mim. Vou cravar aqui um negócio que você vai falar que eu acertei de novo. Vamos lá. Tem um desequilíbrio neuroquímico na bagaça e é isso aí. Neuroquímica? Sei Tem. lá, neurobiológico? Eu diria, eu diria sim. Se É perguntar um assim, desequilíbrio de um trem aí que não tá rolando legal. é que não é só isso. Não, claro, dentro da multifatorialidade, né, Talvez esse tenha um aqui papel tem alguma central. coisa, Não, papel central, certamente. né? É. É o que eu digo. Antigamente falava da depressão é uma doença da alma. Não, não é da alma. É do cérebro? Eu acho que você já acertou mais. Mas é um transtorno do corpo todo, É. né? É um transtorno do corpo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só para isso. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que está fazendo uma terapia imunológica e ela toma uma determinada medicação que é pró-inflamatória para suscitar a resposta imunológica, né? Ela pode ter um quadro depressivo logo depois Olha disso. só. Então, tem uma parte cerebral neuroquímica, tem uma parte inflamatória, né, do sistema imune, tem uma parte endócrina. Então, é multifatorial. Eu fico muito resistente a simplificar de alguma forma. Mas certamente a neuroquímica, nisso você não errou de jeito nenhum, certamente a neuroquímica tem um papel central. Eu não diria só parte não, tem um papel central, mas é mais do que isso. Agora, a gente nem. Já, 35 minutos aqui a gente tá. E a gente nem começou a falar de diagnóstico diferencial para bipolaridade. Por que que é tão difícil, sei lá, dar esse diagnóstico da bipolaridade? A gente vê alguns pacientes que chegam, diz que pode ser, mas a pessoa não quer cravar, sabe? É muito difícil. Tem vários motivos para isso, sabe? É que assim, Marisa, é que eu sou especialista nisso há 15 anos, eu participo do grupo semanalmente discutindo o caso, discutindo o artigo, vendo o paciente. Então, se você perguntar para mim, é tão difícil? Não, né? Aí que tá para mim, talvez, para os meus colegas lá que fazem, enfim, se isso. dedicam a isso especificamente, né? Há muito tempo. Só eu me dedico há 15 anos, né? Especificamente para isso. Para mim não é tão difícil, mas quando a gente vê os dados concretos, parece que é sim. Tem uma insegurança, sabe, em fechar isso de uma certa forma. Pois é.
já teve estudos, Marisa, que mostraram que, em média, desde o início dos sintomas do transtorno bipolar até se fazer o diagnóstico, pode se levar 10. 10 anos. Então, esse Por é isso um que eu tô dado falando. concreto que fala, sim, não é Entende como tão é sério fácil, né? isso? Oi? Né? Era muito sério isso. Sim, porque durante esses 10 anos o paciente esteve exposto a tratamento inadequado, sofrimento, prejuízo, Você perda. dá um antidepressivo, ele vira. Aí Pois como é que é. faz? Aí, de repente, pode, né, ter um quadro grave, assim. Agora, quais serão os motivos que levam a isso, né? Um dos motivos é assim, o paciente quase sempre ele vem buscar o médico numa fase depressiva. E se o médico ele não tem cuidado e não tem um olhar bem minucioso, astucioso para olhar o passado e tentar pesquisar sintomas maníacos ou hipomaníacos, é muito difícil. Às vezes o paciente não tem crítica, principalmente quando são sintomas maníacos leves, que a gente chama de hipomaníacos, muitas vezes passam despercebido pelo próprio paciente, passa só por uma fase boa da vida, E uma que é fase mais muito bom, animada. né, Fernando, pelo que falam. Ah, É pensa comigo. desgastante, mas é muito bom. É produtividade a mil, é criatividade, é... Ó, Ele dá risada. É engraçado. mas pior que é verdade. Porque pensa comigo, o que essa sociedade atual ela espera de uma pessoa, vai elogiar e ver virtude numa pessoa? A pessoa sente mais energia, dorme menos e se sente bem, mente tá, tá mais aguçada, tá mais acelerada, tá uma pessoa mais extrovertida, mais falante, mais audaz, com mais tolerância ao risco, não é? Pô, isso não é tudo de bom? Não é tudo que se espera de um. Super-herói. Parece o Aprendiz lá, aquele programa, né? O Aprendiz, ele ganharia lá o programa do Aprendiz, uma pessoa como essa, né? E é o que acontece na hipomania. Na hipomania, por definição, acontece tudo isso e a pessoa não tem prejuízo, é por definição. Então imagina, uma pessoa que tem tudo isso não tem prejuízo nenhum, se não é tudo que todo mundo quer. E se não é tudo que é louvável e elogiável para as pessoas, né? E aí você pensar, então, e fica com a libido mais aumentada, fica mais sedutor, então todas as áreas, né? Só precisa pegar o cartão de crédito e guardar num cofre. Depois você abre, a hora que vier o down, você abre, mas... Aí a gente ultrapassa a linha para mania. Por quê? Ah, olha só. Porque daí já começa a dar prejuízo. Então, quando a pessoa começa a trocar os pés pelas mãos, quando a pessoa ela só não está mais sedutora, mas ela está indecorosa, quando a pessoa não está só audaz, mas ela está imprudente, tendo perdas, aí a gente já cruzou a linha, a gente já foi para Olha. mania. Então, só que uma pessoa que só tem hipomanias, ela não vai se queixar disso nunca. O médico tem que ter um olhar mais astucioso e pesquisar no passado. Muitas vezes tem que trazer a família. E acontece muito comumente isso. A pessoa fala, não tive nada. Ontem mesmo eu recebi isso. Quando entrou a irmã, falou, doutor, ela tem isso que você está falando sim. Ela fica mais falante, faz mais bobagem, fica mais briguenta, etc, etc, etc. Então, acho que um dos pontos é esse. Ô Marisa, na minha carreira inteira, eu só recebi um paciente com transtorno bipolar que ele veio, sentou, falei, meu amigo, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, doutor, eu tô ótimo. Tá, então por que você veio aqui? Não, porque eu tenho transtorno bipolar e eu atendia no consultório em São José dos Campos, ele era um engenheiro do ITA, lá da Força Aérea, um oficial lá da Força Aérea, ele falou, fui transferido aqui pro CTA em São José e eu preciso seguir com o meu tratamento para transtorno bipolar. Nossa. Uau. Não, e o pior que eu pedia, vamos então retomar aqui o tratamento, toma esse remédio, me dá um retorno em tantos dias. Ele mandava, na época era SMS ainda. Ele falou assim, olá doutor, conforme solicitado, estou aqui, fazia formalmente assim, Ai, falei, adoro. foi o único. Não tinha Aí um anancástico junto, não? Pensa tinha um bem. pouco, né? Engenheiro, militar, né? Um pouco Então, anancástico também. Então, a maioria dos pacientes não vem dessa forma, a maioria dos pacientes vem em depressão. O paciente só vai vir em mania se o paciente já é diagnosticado ou ele é trazido pela família, comprou um Porsche. por exemplo, e não tinha dinheiro para pagar, pediu dinheiro para a agiota, já está querendo pegar ele, e a família traz uma circunstância como essa, por exemplo, né? Aí a gente faz o diagnóstico, mas é raro isso acontecer. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, o paciente vem e se queixa só de depressão, mas o paciente não tem culpa nenhuma, né? O profissional ele tem que Lógico. pesquisar. Eu ensino os residentes que eu falo assim que ele está proibido, nunca ele vai prescrever um antidepressivo sem ter pesquisado sintomas hipomaníacos no passado. E muitas formas de transtorno bipolar, elas são mais atenuadas. A pessoa não faz uma mania tão exuberante, porque a mania mesmo salta aos olhos. Salta aos olhos, né? Mas essas formas mais atenuadas passam muito despercebidas. Por isso que é difícil. Na prática é muito difícil o diagnóstico. Entendi. E aí, bom, uma vez tendo conseguido, né, fazer o diagnóstico, você vai lidar com um monte de coisas, como a baixa adesão à medicação, a dificuldade de aceitação.
E aí é importante ter uma psicoterapia junto ali para poder dar conta dessas coisas, não? Como que Olha, você enxerga isso, sem assim? sombra de dúvida. Eh, Tanto na depressão quanto no transtorno bipolar, a psicoterapia ela é excelente, né? Nas formas leves do transtorno bipolar, ela pode ser resolutiva, a forma moderada grave, o tratamento medicamentoso, ele é necessário, mas a terapia ajuda bastante. Em geral, a terapia combinada tem melhor resultado, né? No caso do transtorno bipolar, a terapia nunca vai tirar o paciente da crise, mas ajuda muito a manter o paciente estável depois de uma crise. Então é fundamental. Inclusive, nas diretrizes de tratamento, consta lá que na fase de manutenção, a psicoeducação e a terapia ela é fundamental para ajudar a manter o paciente. Porque o paciente precisa. A gente não falou aqui do estilo de vida, né? Eu sou Não, tem que médico, a falar. gente critica muitos médicos que não falam muito no estilo de vida, né? Mas o papel da terapia ela é fundamental. O paciente se conhecer melhor, conhecer os gatilhos, manejar melhor a emoção. Perceber a ciclagem chegando, aí Exato, tomar posturas e atitudes que vão ajudar a diminuir um pouco o potencial destrutivo, né, disso. exatamente. Ajuda na adesão ao tratamento. Lidar com a Paciente. família, com Ex relacionamentos que podem ser gatilhos estressores. Então, um papel fundamental, fundamental para manter o paciente estável. E em se falando de depressão, o paciente pode aí varia de paciente para paciente. O paciente pode tratar com remédio um tempo e ter alta. Pode voltar a ter doença depois, volta a tratar novamente o episódio. Tem alguns critérios que a gente usa para manter o tratamento por mais tempo. Paciente que já teve muitos episódios graves, aquele paciente que quando para o remédio os sintomas voltam, pacientes que têm sintomas residuais, esses a gente tende a manter por mais tempo o tratamento. Paciente que tem muitos episódios ao longo da vida, a gente pode até propor um tratamento de manutenção por tempo indeterminado, né? Agora, e a polêmica, é uma dúvida mesmo. Na bipolaridade, existe não tomar medicação nenhuma em algum momento? Ou sempre vai ser necessário uma dose, nem que seja de manutenção, para poder manter a regulação de humor? Qual que é, assim, o guideline disso? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na depressão varia muito, vai de paciente para paciente. Metade dos pacientes tem um episódio, trata direitinho e nunca tem mais nada ao longo da vida. Então esse paciente vai ter alta e ok, segue a vida, né? Se ele tiver terapeutizado, melhor ainda, diminui mais ainda a chance da doença voltar e alta. Esses outros 50% a gente vai ver caso a caso. No transtorno bipolar, feito o diagnóstico correto de transtorno bipolar, a gente recomenda tratamento de manutenção para o resto da vida, porque a chance de ter um episódio se parar o tratamento é questão de tempo. Não é nem questão se vai acontecer, normalmente é questão de tempo. A chance é 90% em 5 anos de ter uma nova crise. Então a gente não vacila com relação a isso. A gente trata o episódio agudo, mas sempre já pensando em continuar o tratamento de manutenção. Então é importante saber que essa adesão à medicação, ela não tem nada de errado. Tudo bem, pode ter alguma questão de estigma envolvido, mas precisa encarar e precisa fazer uso, porque senão você vai encontrar um buraco muito fundo. Exato. Eu tô sendo assim, chata, por quê? Porque o cara se vê bem e ele abandona a medicação. E, gente, são favas contadas. A gente vai ter que enfrentar isso depois. É muito comum. Eu tô me lembrando de 2 pacientes meus recentemente que voltaram exatamente desse jeito, né, pararam a medicação e voltaram. E a gente vê até o tipo de pensamento, alguém que tá vendo a gente pode ter. Quando o paciente melhora, passou aquela agonia, aquele desespero, né, porque quando o paciente está em desespero, muitas vezes aceita melhor o tratamento. Aí passou aquilo, o paciente tá bem. Aí vem umas ideias na cabeça assim: "Ai, sabe, eu acho que era chuva de verão aquilo lá. Não, era porque eu estava estressado. Eu estava com aquele problema, pô, agora eu respirei, descansei, já resolvi, acho que dá para levar a vida". Meu, é normal isso. Eu acho que assim, não é, vamos dizer, não, eu não recomendo, não é o certo, não é o jeito que deveria pensar, mas eu considero, assim, natural. Parte. Faz parte, exato. Tipo, eu nem censuro muito quem pensa isso. Eu até brinco quando volto, ó, já deu, né? Já deu. Teve uma paciente que voltou essa semana pra mim, essa paciente com transtorno bipolar. Aconteceu recentemente com um amigo meu de infância que começou a tratar comigo. E ele parou o remédio, depois voltou mal, a gente recomeçou, tá bem ele. E uma com transtorno bipolar voltou agora. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas vamos combinar aqui, vamos ter uma DR aqui agora. Ó, você teve a chance, não teve? Você fez tudo direitinho, ok, você tentou
contornar por medidas comportamentais, não deu certo, você piorou. Aí eu brinquei com ela, faz o seguinte, pega um papel, pega uma caneta, escreve com letra de ouro. Tentamos, tal, não deu certo. Aí você assina, reconhece firme e guarda no bolso. Hora que vier vontade de parar o tratamento de novo, você pega e lê a carta que você escreveu para você mesmo, né? Eu brinco assim, Perfeita a sua estratégia. eu brinco assim porque eu considero natural. Sabe, Marisa, o professor Ricardo Moreno ele fala muito assim, o lugar de paciente médico é só assim, uma hora você está do lado da mesa, outra hora você está do outro lado. Sabe uma coisa que eu costumo lembrar? Eu lembro quando a primeira vez eu tinha 21 anos, quando disseram que eu precisava usar óculos. Eu fiquei meio decepcionado comigo mesmo. Eu fiquei uns 2 dias meio decepcionado. Falei, não vou ter que usar óculos, nunca usei, sempre enxerguei bem. Eu lembro disso, pode parecer uma historinha bobinha Não é. total, mas fala, pô, vou ter que tomar um remédio pro resto da vida para equilibrar o meu pensamento, o meu comportamento. Será que eu não consigo manejar o meu sentimento, o meu comportamento? E no caso do transtorno bipolar, é assim, é você tentar controlar no software um hardware que precisa de um reparo. Não, Perfeito não isso que vai. você falou. Você vai controlar no software, se o hardware estiver bom, aí você controla no software, né? E a terapia vai te ajudar bastante nisso, mas o hardware não tá legal, então precisa. E eu finalizaria dizendo assim, ó, a melhor coisa do mundo é ficar bem sem remédio, mas a segunda melhor coisa do mundo é ficar bem com remédio. Ficar ruim sem remédio não faz sentido algum. Tendo a tecnologia, Exato, por que não, né? exato. E aí tem umas coisas, assim, nos quadros, por exemplo, com transtornos de personalidade, e aí se sobrepõe essa oscilação de humor, fica bem difícil a gente diferenciar uma coisa da outra, mas aí quando a gente percebe que coabitam os dois, e aí às vezes nem é possível fazer um diagnóstico diferencial, né? Mas eu acho que essa ideia de que tem então uma bipolaridade aqui que complica essa base é muito legal quando aparece, sabe, essa consciência, porque daí ajuda no processo da psicoterapia e da psicoeducação e da pessoa não se sentir tão mal, sabe? Com os prejuízos que ela tem com esse transtorno. Você vê muito disso? Dessa sobreposição de. Eu acho que você deve estar se referindo principalmente a quando a pessoa tem traços ou até mesmo transtorno emocionalmente instável, né, o borderline, com a bipolaridade. É, Não, é uma comorbidade comum e muito importante. E às olha. vezes dificílima da gente fazer o diferencial quando a gente vê o quadro agudo. Quando a gente vê uma pessoa que, como é que você está no último mês, nas últimas semanas? Ela fala, muitas vezes é difícil fazer o diferencial. Muitas vezes o diferencial vai pela história. Porque nos transtornos de personalidade, bom, pela própria definição, né, aquilo lá vem um padrão estável que vem desde a adolescência, cristaliza no início da vida adulta, e não é um transtorno que acontece em fases. Exato. E ele é bastante reativo também. Então, é difícil explicar isso, né? Eu costumo dizer que ele é estável na instabilidade. A pessoa é instável de forma estável. Dentro do padrão dela, É aquela é aquilo. instabilidade dentro daquele Exato. padrão o tempo todo. Mas aí você considera isso? Tem alguma diferença na terapêutica que você usa? Não, sem sombra de dúvida. Porque quando a gente percebe que assim, sim, a pessoa ela é muito reativa, ela tem uma instabilidade emocional muito frequente, sempre reativa a fatos corriqueiros, sobretudo questões de relacionamento. Isso aí a gente está falando de no mínimo um traço de personalidade emocionalmente instável, borderline, ou um transtorno cheio, né? Agora, somado a isso, a pessoa pode ter episódios maníacos ou hipomaníacos. Uma coisa não exclui a outra, são duas dimensões diferentes, né? Isso aí. Antigamente se chamava até de eixos diferentes, né? O transtorno bipolar estaria no Eixo. eixo 1 e o transtorno de borderline estaria no eixo 2. Então são duas coisas que coexistem na mesma pessoa. Então a pessoa tem traços de personalidade disfuncionais e sobre esses traços tem uma doença psiquiátrica ativa. São coisas diferentes. E dá para se entender dessa forma. E obviamente, né? Quando a gente maneja os dois em paralelo, o paciente tem muito mais resultado, né? E aí eu quero te ouvir sobre neuromodulação, sobre a cetamina, né? Que agora, uau, tal. Qual que é a tua opinião aí sobre esses recursos? São fundamentais, são recursos a mais no arsenal terapêutico da depressão. Depressão é uma doença muito complexa, né? É uma doença complexa, multifatorial, e o tratamento também É. tem que ter muitas frentes. Vamos falar dos tratamentos, então. Aí eu falo da neuromodulação e da cetamina.
A base do tratamento são os antidepressivos. Os antidepressivos não são medicações que causam dependência. Eles foram descobertos, que nem eu falei para vocês, nos anos 50 e foram desenvolvidos, aí sim foram desenvolvidos, né, a partir disso até hoje. Então tem 70 anos de desenvolvimento dos antidepressivos. Eles foram se tornando cada vez mais tolerados, cada vez mais específicos. Curiosamente, os primeiros antidepressivos, eles já tinham uma eficácia muito boa. O que se conseguiu melhorar bastante ao longo do tempo foi a tolerabilidade e segurança dos antidepressivos. E também o que é a multiplicidade de mecanismos de ação. Então, a gente tem no Brasil aproximadamente 30 antidepressivos disponíveis no mercado com diferentes mecanismos de ação. Uns são mais potentes, outros menos potentes, uns mais específicos, outros menos, mas tem muito antidepressivo que pode ser usado. Tem alguns que, inclusive, não tem um dos sintomas, né, um dos colaterais que é horrível, que dificulta muito a adesão, que é a baixa libido. Sim. Né? Então, você já tem algumas alternativas que podem melhorar isso ou Não, não? sem dúvida, né? É importante Porque falar isso daí é um isso. problema gravíssimo. Muita gente se queixa, de fato. Quem quer passar a vida sem, né? É. Complicado. Como eu falei, os antidepressivos, eles mantiveram eficácia, mas foram sendo desenvolvidos mecanismos de ação mais específicos que conseguem contornar alguns efeitos colaterais. De fato, alguns bons antidepressivos que tratam bem a depressão podem causar isso, né? Diminuição da libido. E outra coisa, outra queixa que o pessoal tem é o que se chama blunt emocional. O termo técnico é blunt emocional, que a pessoa se sente meio anestesiada. Você já deve ter Ai, ouvido falar sim. isso, né? É. Fala assim, não, passou aquela agonia. Eu tô meio assim, tanto faz como tanto É. fez, tal, né? Que é o chamado blunt emocional, que é um efeito colateral do antidepressivo. Olha, Marisa, não tem medicação na medicina que não tem efeito colateral. Sempre, pelo menos em potencial, pode ter algum efeito colateral. E na psiquiatria não é diferente, né? O que precisa ter é uma relação de confiança com o médico e um esclarecimento bacana a respeito dos efeitos colaterais. Muita gente fica com medo do efeito colateral porque acha que o efeito colateral vai ser sequelante. Entende? Pá? A pessoa fala assim, mulheres, por exemplo, elas tendem, em média, a ser mais tolerantes a essa baixa da libido. Algumas não, algumas falam, não quero, tá muito ruim. Outras falam, não, doutor, dá pra levar de boa isso, né? Mas pergunta assim, mas quando parar o tratamento? Não, volta ao normal. Aí a pessoa fica mais tranquila, né? Tem efeitos colaterais que os homens toleram menos. Por razões óbvias de trauma, os homens toleram menos queda de cabelo, por exemplo. Nossa, Mulher, super. não é? Mulher tolera mais. É engraçado, mulher às vezes leva no bom humor, até, a não sei que seja muito grave, a mulher até leva no bom humor. O homem fica muito preocupado, né? Aí eu explico, não, olha, quando parar o tratamento, teu cabelo volta. Ralo do jeito que era, feio do jeito que era, mas volta. Fica tranquilo, tá? Fala assim. Então, muitas vezes explicar isso, né? Que o É. efeito colateral ele não é sequelante. Assim, a imensa maioria dos efeitos colaterais, aí eu posso falar das medicações psiquiátricas em geral, eles são efeitos colaterais benignos. Aí tem gente que fala assim, benigno porque não é no senhor, né? Fala assim. Benigno é assim, a gente quando parar o remédio, o efeito colateral É. vai embora e não deixa sequela também. Por isso que é importante investir num tratamento complementar. Então, estilo de vida, psicoterapia, Não, sabe? Vai com tudo. não, e eu chego lá. Eu falei só dos antidepressivos. Antidepressivo, às vezes, o primeiro não funciona. A gente troca o antidepressivo, às vezes a gente associa antidepressivo, a gente eleva as doses dos antidepressivos. Depois dos antidepressivos, tem uma série de outras medicações que podem ser usadas, que as medicações em psiquiatria elas não são específicas. Então, alguns antipsicóticos podem ser usados, o lítio pode ser usado, hormônio tiroidiano, estimulantes, que é usado para o TDAH, pode ser usado também. Então, tem um arsenal enorme. Um bom psiquiatra vai ter um arsenal enorme de medicações que vai poder usar na depressão, além dos antidepressivos. Aí a gente pode ir para as estratégias de neuromodulação. Estimulação magnética transcraniana, numa depressão que está resistindo ao tratamento, pode ser um complemento muito legal para dar aquele up, para tirar os sintomas, para depois continuar com o tratamento medicamentoso. Em situações mais graves, que há algum risco, que há muita disfuncionalidade, muito sofrimento, às vezes até sintomas psicóticos, a O eletroconvulsoterapia, o ECT. ECT, pode ser usado. Por curiosidade, o ECT é o primeiro tratamento psiquiátrico com comprovação de eficácia, que é desde a década de 30 até hoje. Então foi o primeiro. Ixi, mas a gente bate tanto nessa tecla. Atenção, imprensa, eu não vou cansar de falar para vocês. Não fale eletrochoque, fale eletroconvulsoterapia. Obrigado. O povo agradece. Progés que agradece.
Progesk. Muitos pacientes conseguem ter uma vida normal, próxima do normal do Progesk, por causa da eletroconvulsoterapia. Exatamente. É que É, tem muito estigma em torno muito. disso, né? Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu comento sobre isso. Ah, eu vou olhar. Olha, nesse vídeo até eu apresentei um estudo que o cara levantou como que o ECT ele era retratado em todas as obras Ah, de sim. ficção. Você já viu esse estudo? Aham, aham, super. Não tô lembrando o Mu- autor, Eu também não lembro. mas sim, perfeito. E aí mostra de uma maneira objetiva o horror que é retratado o ECT, né? Como método de Como tortura. método de tortura para tratar homossexualidade, o que não é nunca foi uma Nunca foi. indicação, para tratar comportamento inadequado na adolescência também nunca foi indicação. Então, é aquela coisa, é a famosa falácia do espantalho. Eles montam o espantalho do jeito que querem e depois malham o espantalho. Só que aquele espantalho não tem nada a ver com a É isso. realidade. A realidade é o que a gente vê lá no IPQ. É. Pessoas, famílias que têm um parente, né, um ente querido com esquizofrenia e que consegue controlar os sintomas com ECT. Parentes que têm Uma depressão uma resistente, depressão, a pessoa está em risco, né? daquela bem, né? Grave, que a pessoa está em risco mesmo. E consegue recuperar essa pessoa. Então são estratégias de resgate. E uma estratégia de resgate que, graças a Deus, essa não tem o estigma, né, como o ECT, é a cetamina, né? E o TDCS? Aquela corrente baixa, Ah, contínua. então, Isso ela daí tem tem, evidência, tem né? evidência, não tem evidência, mas ela seria mais complementar e não uma Tá. estratégia de resgate. Uhum. Vamos dizer assim, quanto à aplicação, seria mais parecido com a estimulação magnética, aquela estratégia complementar para ajudar os remédios a trazerem a pessoa para melhora e depois para isso e continua com o remédio. Quando a Bom, gente fala de tirar a pessoa de uma situação de risco mesmo, aí no final do dia é o ECT e a cetamina. e aí a cetamina, que tal? Não, a cetamina é uma excelente arma no arsenal do. O pessoal fala que não gosta que eu falo arma, fala ferramenta. Então, uma Ferramenta, excelente tá bom. ferramenta, né? Posso te falar empiricamente o que eu tenho observado Fala. dos pacientes, que eu atendo pacientes, né, graves e tal. A acetamina subcutânea é muito diferente da IV. A IV é aquela, ela tem o uso mais controlado, né? Mas o efeito, eu quero dizer. Então, e por Acho conta. IV, gente, é quando manda lá pra corrente sanguínea, né? E que diferença que você tem observado? Cara, eu observo que é muito mais potente a segunda opção. Eu percebo mais potência no resultado, assim, que a pessoa fica Do melhor EV, por você mais diz? tempo. A IV. Então, mas eu Mas também. não sei se assim, se é só empirismo. Não, eu acho que isso aí tem fundamento, sim, porque EV a gente consegue manejar a dose de uma maneira muito precisa, observar o resultado, observar se está tendo dissociação ou não. Eu recomendo EV para os pacientes É. que eu recomendo, é. E é uma estratégia, assim, super segura. Sabe uma outra? Eu não sei se pode falar, aquela no nariz, o Spravato, né? Sim. Também parece bom. Não, um resultado muito 1 milhão bom de também. dólares, né, gente? É um tratamento que custa carésimo. Quando Pede liminar. Daqui a pouco vence a patente. Tem um amigo meu, nem vou referir o nome, né? Porque ele trabalha bastante com Spravato, né? Eu perguntei pra ele, cara, quando eu vencer a patente, quanto vai custar? Eu juro, ele me falou assim, R$10. Isso é sério? Eu nem sei se ele me falou a verdade, mas ele falou, não, Fernando, vai Não, custar muito porque pouco a hora que vencer a muito patente. caro. É muito caro. É papo. Mas Mas olha, é bom, hein? as infusões a cetamina EV, ela já tem um custo mais acessível e é muito boa. Tanto que muita discussão em congresso, é assim, entre estratégias de resgate, seria a eletroconvulsoterapia ou a cetamina. E aí existe discussão de pró, um contra outro, etc. Mas são Mas e duas aí, é um estratégias. anestésico. Gente, a acetamina, né? Vamos lá, pro público leigo. Um anestésico que é aplicado. Há muito tempo. Do lado de cá, eu vou dizer que a pessoa dá uma viajada e volta bem da viagem. Sim. Do seu lado aí, como é que é? Você explica qual o mecanismo? Por que dá certo esse... Ah, não, porque ela... Lembra que eu falei que descobriram alguns, depois que falava da falta de serotonina, descobriram alguns mecanismos de ação de outras medicações que também tratam muito bem a depressão. E a cetamina é uma delas, porque ela age numa via totalmente diferente, age na via glutamatérgica, né, que é um outro neurotransmissor, e melhora muito agudamente a depressão. Então, uma pessoa que está em risco e precisa de uma melhora rápida para sair do risco, a cetamina é Pois excepcional.
Mas eu percebo que tem, assim, da minha parte, né, da parte da cognição e tal, você tem uma reestruturação, uma ressignificação de algumas coisas que parece ser um pouco diferente Ah, também. você tá falando que parece ser um catalisador aí pra melhor. E Totalmente empírico. A gente que não pode falar muito disso, que não tem pesquisa, mas agora, uma coisa legal que da cetamina versus a eletroconvulsoterapia é que a eletroconvulsoterapia ela tem como efeito colateral limitante para alguns pacientes realmente um déficit de memória, né? Tem um efeito colateral cognitivo aí, que ao longo dos meses a pessoa vai melhorando e ok. E na cetamina eu não vejo isso. Eu tenho um paciente no IPQ que talvez seja uma das pessoas no mundo que mais fez aplicação de cetamina. Eu não lembro o número exato a última vez que eu atendi, mas mais de 250, certamente. Oh, Ele é um paciente que precisa da cetamina de manutenção, paciente com transtorno bipolar, inclusive. É um paciente super excepcional e ele tem um emprego público no judiciário e o que fez ele ficar funcional no emprego novamente foi depois do tratamento com a cetamina. sucesso terapêutico. É, foi muito bom. E não vamos esquecer também, então falamos dos antidepressivos, de outras substâncias que podem ser usadas, outras classes de medicação, falamos das estratégias de resgate e tem a psicoterapia, fundamental. Quando fala de transtornos do humor é fundamental, tanto na depressão quanto no transtorno bipolar, né? E as medidas de estilo de vida, Boa. né? Se pegar Sempre aqueles bom falar. pilares do estilo de vida Vamos chover no saudável... molhado, doutor Fernando? Mas Mas é isso, né? você sabe, Marisa, é uma briga que eu tenho no meu canal, sabe? Cara, Sabe por quê? Eu no meu canal, é que as pessoas às vezes não querem o básico que funciona. Elas querem aquela novidade, é aquela coisa isso. bombástica que vai resolver É o isso. problema. Meu amigo, é o básico que funciona. Nos relacionamentos, na vida, nas finanças e nos tratamentos psiquiátricos, tem aquele básico que funciona. E muita gente que não fez o básico que funciona tá pensando na psilocibina, tá pensando não sei o Sim, quê, tá pensando, não, sapito, sei é, lá o quê. é o básico que funciona. Então, medidas de estilo de vida. Fala assim, o que tem? Vai. Sono adequado. Né? Sono, medidas de higiene do sono adequada. Manejo emocional, e a terapia pode ajudar bastante. Manejo emocional no dia a Regulação. dia. Exatamente. Alimentação balanceada. Aí o pessoal vai buscar alimentação sem glúten, alimentação anti-inflamatória, e vai buscar aquele suplemento que não sei o quê, aquela planta esquisita, não sei da onde. Cara, alimentação Manja balanceada. prato colorido, que Exato. a gente aprende lá atrás. É isso. Vegetais folhosos, Simples. frutas, cereais integrais, carnes de boa qualidade, óleos de boa qualidade, ponto. Acabou. Feijãozinho que Frutas. ninguém é de ferro. Pronto. Então, são Peraí, exercício, né? Pelo atividade amor de Deus, física me fala que é fundamental. fundamental. Atividade física é fundamental para tudo. Para tudo, até, sabe, para tudo. Desde ajudar no tratamento da depressão e ansiedade, até manejo metabólico, até você conseguir fazer a tua própria higiene quando você tiver mais idade. Então, É. atividade física é fundamental para tudo. Tudo e todos. Sem dúvida. Tudo e todos. Meu, minha vida mudou. Eu comecei a jogar vôlei. Doutor Fernando do céu, eu sou outra mulher, cara. É mesmo? É, tem uns anos aí. O vôlei me tornou uma pessoa altamente funcional, forte, feliz. Esporte coletivo, libera dopamina pra caramba. Você não sabe se a bola cai aqui, cai ali. Você fica assim, ó. É uma delícia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. É. Tá. E se eu te disser assim, doutora Marisa, mas. É que eu não gosto. Eu não gosto de atividade física, eu não gosto de ir pra academia, Vou mandar comprar um cachorro e passear com ele no passear com parque. o cachorro. Faz alguma coisa que tu goste. Eu sempre recomendo esportes coletivos, sabe, Fernando? Porque eu acredito que isso aqui, ó, a relação com o outro, ela é extremamente terapêutica. Mas é claro que esse não gostar, você tá, talvez seja uma provocação, é um pouco balizado por um olhar da depressão, né? Tá pouca energia. Ou quem gosta também. Eu não gosto. Você acha que eu gosto de ir lá fazer academia, ficar assim? Acho Então, chato. não, tem esse lado que você falou. E aí tem famílias às vezes que perguntam, doutor, mas o que eu faço? Eu forço ele ou não? Normalmente Pois a ajuda de um é. profissional pode ser legal nessa hora. Eu acho que no começo do tratamento, você tem que estimular sem cobrar, mas a partir de um determinado momento tem que ser um estímulo um pouco mais incisivo para a pessoa fazer atividade. Não, é que eu tava, sabe, a minha provocação foi no seguinte sentido, que tem gente que tem uma visão meio hedonista da vida. Não, não, se eu não gosto, para que eu vou fazer? Você tem um ponto. Não é? Sabe o que eu falo às vezes? Eu falo assim, você gosta de escovar o dente? A pessoa fala assim, mas eu preciso. Então pronto. Entende?
Eu falo às vezes, você não tem que fazer atividade física porque você gosta, tem que fazer porque você precisa. Se você gostar, é um bônus. E depois que você começa a ver um bom resultado, a gente acaba gostando do que dá bom resultado. Mas, cara, o primeiro passo, Você já percebeu que depois de uma semana fazendo exercício, fica menos difícil ir? sim. Interessante isso, né? É isso. É o que você falou, é determinação. Não precisa gostar. Adorei isso, vou adotar na minha psicoeducação. Você não precisa gostar. É que nem meditação mindfulness, que eu sou instrutora de mindfulness. Você não precisa gostar de ficar lá assim. Mas faz. Porque é bom, que vai te ajudar. Pois é. Respiração. Às vezes eu fico pensando, porque se a gente leva se a gente leva esse raciocínio ao extremo, onde a gente vai parar de fazer só o que a gente gosta, né? E não o que a gente precisa? A gente vai ficar na frente de uma tela, comendo pizza, gordo, obeso, sei lá o que, né? É. Fazer só. Aí eu costumo usar esse exemplo de escovar o dente. Eu falo, cara, você não escova o dente porque você gosta, você escova porque você precisa. Atividade física tem que ser a mesma coisa, você precisa. E o curioso é que no começo você vai por disciplina e obrigação, mas vira uma coisa gostosa. Dia que eu não vou pra academia, eu me sinto meio esquisito, sabe? Sabe aquela sensação assim? Faltou alguma coisa, É, né? No pacote de autocuidado. A gente trabalha bastante isso no consultório, sabe? De que maneira você lida com o teu autocuidado, né? A coisa mais importante da sua vida é o quê? É o lugar onde você mora, que é o que é o seu corpo. Né? Você mora aí dentro, vamos gostar de morar aí dentro. Vamos fazer dele um templo mesmo, sabe? Ter respeito por ele. e essa coisa de socializar, fazer um exercício mais social ajuda também. Porque eu vou muito com a minha esposa na academia. E aí é interessante, porque tem dia que eu não tô com vontade de ficar, mas eu tenho um compromisso com ela Um de empurra o outro, né? um empurra o É outro. muito legal. Quando um tá menos animado, um empurra o outro e vai assim. É. Acho que foi ontem mesmo que a gente foi tarde, né? Foi ontem mesmo, tava tarde, eu falei, caramba, mas eu tenho compromisso de ir com ela. Ah, Aí, você faz vamos. na Gaviões, né? Eu faço, você vê foto minha? Não, Ah, porque é mas é porque é 24 24 horas. horas. É pior que é Aqui é uma verdade. mente acurada, meu filho. Não, agora tá todo mundo querendo ir na Gaviões, porque não tem mais horário. É meia-noite, você vai lá e Não, faz deixa um eu falar. pouquinho, não é, Não, Milena? não vá não. Não vá nem outra. É Tá muito verdade, lotado, meu. é verdade, Janeiro é muito lotado, é meu Deus. verdade. Não vai, não vai. Deixa a gente ir lá Eu quietinho. fico. Doutor Fernando, eu nem tenho, vai ter que voltar aqui agora para a gente falar de outras coisas que ficaram faltando, porque é um assunto tão extenso, eu aprendi tanto, eu acho que a gente ajuda tanto as pessoas com essas ideias que são balizadas por uma pessoa com muita experiência, que é você, e que traz de uma maneira tão didática e tão boa. Então, quero agradecer demais a tua presença. Quero te fazer um pedido especial. Fala. Nesse programa é praxe, no final, a gente deixar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de carinho, uma mensagem humana, mostrando que para tudo tem jeito, sabe? Que às vezes você está passando um perrengue, a tal da angústia, né? Que é tão. Seja com um familiar, seja você mesmo. Então, vou te pedir para olhar para sua câmera e deixar um recadinho aí carinhoso pro pessoal que está te vendo. Ah, Marisa, eu não sou muito bom nisso, né? Mas o que É, eu posso fazer é estimular o pessoal, né? Se você se reconheceu em algo que a gente conversou aqui, busca ajuda. Busca ajuda. Ajuda pode estar aí do teu lado primeiro, porque a coisa mais importante que tem são esses relacionamentos, isso que a gente chama dos nossos vínculos mais próximos, é a coisa mais importante que a gente tem. Acho que busca ajuda dessas pessoas que você confia em primeiro lugar, principalmente se você estiver se sentindo sozinho, desmotivado, para dar o primeiro passo para buscar o tratamento, busca ajuda dessas pessoas que estão ao redor e, assim que possível, procura um profissional especializado para te ajudar nisso, né? Tem muita gente que dedica a vida a isso, os tratamentos estão aí para serem usados. Você não precisa ser nenhum psicopatologista, não precisa ser nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra para entender que se o teu sofrimento está exagerado, a vida não precisa ser desse jeito. Se você está perdendo a funcionalidade nas coisas importantes da vida, e eu não estou falando só de trabalho nem considero o mais importante são os relacionamentos primários, que é a coisa mais importante da vida, sabe? Se você não está se relacionando, legal. Trabalho também é importante, se você não está desempenhando, não está estudando como você gostaria, não está alcançando os objetivos, procrastinando demais, se decepcionando né, consigo mesmo já há algum tempo, procura uma ajuda especializada, você não precisa ficar patinando desse jeito, não. A vida pode ser diferente. Nem estou dizendo que precisa de tratamento necessariamente. Eventualmente você pode precisar de um tratamento, né? Em outras circunstâncias você pode precisar de algumas mudanças aí no teu modo de encarar a vida e manejar os próprios sentimentos. Então não deixa de buscar ajuda. Espero ter ajudado aí. Se alguém se encontrar nisso,
Tá Fico vendo? feliz. Isso porque você não é bom. Agora imagina se tu fosse bom. Ficou ótima a sua mensagem, né? Posso convidar o pessoal para as minhas redes? Demorou. Bora Então, lá. ó, gente, se gostou do papo aqui, é muito fácil me encontrar. É sempre psiquiatra Fernando Fernandes, você me acha em todas as redes. Deixa um recado lá, deixa um comentário que você veio aqui da Marisa que eu vou ficar bem contente. Agora, por que que eu não posso chamar só Fernando Fernandes, você sabe? Não. É por causa do Fernando Fernandes do Big Brother, que me tira da primeira página do Google. Aí eu falei, amor, preciso arrumar um jeito. Aí eu coloquei psiquiatra Fernando Fernandes Arrasou. na frente. Nossa. É. Agora, Fernando Fernandes, eu preciso dar os parabéns pros seus pais, porque é sonoro, é bonito, é artístico, né, Milena? Vamos combinar? Arrasou. Valeu. Muito obrigada pela sua vinda e espero te ter mais vezes aqui, porque o papo foi maravilhoso. Espero te encontrar lá no Não, a HC. gente se encontra no HC e Tomar só café, quero conhecer teu grupo lá, quero tudo. tá Né? convidado, E um viu? abraço pro doutor Ricardo, é Ricardo Moreno, né? É, o Ricardo Pô, Moreno. vou mandar um nosso abraço chefe. pra ele. Que bom que vocês existem. Obrigado, valeu. É isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. E lembra, nosso mantra desse programa? Cuida de você. Um beijão e até a próxima.